Aqui é Andrea Volney, da Pedagogia Quântica, e hoje nós vamos conversar sobre as dificuldades de aprendizagem. Seu filho tem dificuldades na escola? Quando é que você começou a perceber isso? Foi quando começaram a chegar as primeiras notas baixas? Aonde será que realmente começam as dificuldades de aprendizagem? Como é que a gente pode fazer para lidar com elas? Quando a gente recebe uma nota baixa do nosso filho, ou quando a professora vem com queixas de que ele não está aprendendo como as outras crianças, invade assim no nosso coração um certo medo, né? Uma sensação de impotência. E aí, muitos pais reagem de diversas maneiras. Tem aquele pai que se enfurece, né? Que fica com muita raiva. Com raiva da professora, porque a professora não ensina direito, porque a professora não é competente, porque a professora não dá a atenção que o filho dele precisa. Ou reage com essa raiva contra a criança, porque você não estuda, porque você não presta atenção, porque você isso, você aquilo, você aquilo. Tem aqueles pais que entram num movimento mais, em vez de raiva, tristeza. Um abatimento, uma tristeza tão grande que muitas vezes leva esse pai a olhar para essa criança com pena. Ai, coitado do meu filho, e agora? O que eu vou fazer para proteger o meu filho? Então, foca muito mais na fragilidade da criança. Alguns pais também acham que a única alternativa é um diagnóstico médico. Então eu preciso provar para todo mundo que eu não sou responsável, que meu filho tem algum problema. É tão delicado falar isso, né, gente? Mas muitos pais adentram aí por esse caminho de que tem que ter um problema. E aí o foco é só o problema e a criança. A gente não consegue enxergar o todo. Então, para agir quanticamente em cima dessa situação, nós precisamos olhar o todo. Porque a criança, gente, ela não aprende só na escola. A escola é o ponteirinho que vai nos mostrar muitas vezes que essa criança não está aprendendo adequadamente. Mas o processo de aprendizagem, ele não é desenvolvido dentro da escola, ele começa muito antes disso. Vocês sabem como é que a gente aprende? Como que a gente aprende? A gente aprende através dos nossos sentidos, né? Então, tudo que a gente observa, que a gente escuta, o estímulo tátil, o estímulo visual, o auditivo, toda essa percepção do corpo, dos sentidos, por aí que estão entrando as informações. E se, durante essa infância, o estímulo de alguns desses sentidos é menos estimulado que outros, pode ficar aí com uma certa defasagem. E aí essa criança vai apresentar lá na escola dificuldades, mas que na verdade estão relacionadas nem sempre à forma como a professora ensina, nem sempre à má vontade e preguiça da criança. Então nós precisamos olhar com clareza aonde é que começou isso. Aonde é que eu vou estimular essa criança para que ela supere e para que essa dificuldade de aprendizagem não se torne um transtorno. O que está acontecendo hoje? Muitas crianças com dificuldade de aprendizagem já têm um olhar de que aquilo ali não tem solução e fica com foco completamente no problema até que esse problema vai aumentando. E quanticamente a gente sabe que é o olhar do observador que constrói a realidade. Então, se o nosso foco está excessivamente no problema, o problema vai crescer, o problema vai se instalar. Então, o nosso cuidado primeiro é olhar para aquilo que a gente sente, como é que a gente lida com essa situação e buscar focar nas alternativas de solução, nas alternativas de atividades que vão estimular essa criança para que ela tenha recursos pessoais para superar a dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem, gente, a gente supera.
E aí, a forma como eu lido com a minha dificuldade e passo por ela também é uma aprendizagem, né? É uma aprendizagem que a gente vai levar para todas as situações da vida. Enquanto que se eu entro numa dificuldade e não encontro alternativas para sair dela e vou me afundando cada vez mais nela, mais para frente é dessa forma também que eu vou lidar com os meus problemas. Olha como é complexo, como é profundo, né? Na psicopedagogia, a gente observa o mecanismo que a criança usa para aprender. Então, o psicopedagogo vai olhar se está tendo alguma defasagem no processo de aprendizagem. Porque a escola, o que a escola faz? A escola traz o conhecimento, a escola vai ensinar, vai trazer o conteúdo. Mas se essa criança não tem uma integridade no seu processo de aprender, ela vai apresentar dificuldade. Então, o psicopedagogo vai olhar essa integridade da capacidade de aprender, tá? E aí, lá na psicopedagogia, a gente pensa o seguinte: para aprender, a criança tem que assimilar todas essas informações e através desses sentidos, e ela tem que organizar isso internamente dela. Então, ela assimila e ela acomoda. Quando ela acomoda bem todas essas informações, ela pode fazer uso dessas novas competências para resolver as coisas. E quando é que uma capacidade de aprender está desequilibrada? Quando ou eu assimilo muito e não acomodo, ou eu acomodo muito e assimilo pouco. E aí, em psicopedagogia, a gente usa os termos hiperassimilação ou hipoassimilação. E hiperacomodação ou hipoacomodação. Deixa eu explicar melhor para vocês entenderem. É assim, uma criança que assimila muito, quais são as possíveis características que ela apresenta? Ela é aquela criança que explora, que está captando tudo ao mesmo tempo, mas que essa informação que ela vai captando não tem muita aplicabilidade. Uma criança, por exemplo, hiperativa, ou uma criança que você está aqui conversando e ela está ali brincando, mas ela está escutando tudo que você está falando, ela está prestando atenção no carro que passa lá fora, ela está prestando atenção na brincadeira dela, todas as informações daquele ambiente estão entrando ao mesmo tempo. E essa criança fica desorganizada internamente, porque ela não tem essa capacidade de acomodação ainda bem estimulada, né? E aí ela fica agitada. É uma criança que se movimenta muito, que pega um brinquedo, brinca, larga para lá, pega outro brinquedo, explora, larga para lá. Ela quase não foca e não se aprofunda. Isso é um desvio. Então, a criança hiperassimilativa, ela não está numa modalidade de aprendizagem saudável. Ela precisa ser ajudada para acomodar melhor as informações. Porque a aprendizagem é o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, tá? E a criança que é hiperacomodativa, a criança que acomoda muito, é aquela criança que pouco interage com o meio, que quase não explora, é uma criança mais passiva, que você tem que estar o tempo todo dando um modelo e dizendo para ela como é que tem que ser feito. Porque se ela não tiver esse modelo ou alguém direcionando a ação dela, ela não age, ou ela fica sem referencial, ela tem pouca autonomia de pensamento, pouca criatividade, pouca iniciativa. Então também, mais uma vez, são dois extremos. Ou assimila demais ou acomoda demais. Então a gente tem que equilibrar isso. E como eu, pai ou mãe, posso observar isso para trazer essa equilibração? Primeiro, observar essa criança no todo, no contexto geral. Então, quais são os estímulos a que ela está exposta durante o dia? São mais estímulos visuais, são mais estímulos auditivos? Como é que eu vou estimular outros sentidos? E aí você vai buscar estratégias para fazer isso. Quando a gente quer ensinar uma criança, a gente não precisa ensinar apenas no momento de fazer a tarefa da escola. Não, a aprendizagem está acontecendo todos os minutos da vida dessa criança.
Então, toda informação que chega, você observa como que ela lida com aquela informação nova. E você vai dando, como se você desse a mão para ela, para conduzir a criança a assimilar e acomodar bem essa informação nova. Vamos pensar aqui numa forma prática. Pensa em um cientista. O que o cientista faz quando ele quer descobrir algo? Quando ele tem alguma coisa para investigar? Primeiro ele observa todo o contexto e alguma coisa vem para ele, que é o problema. Quando ele olha para esse problema, ele fica com algumas perguntas na cabeça, que são as hipóteses. Como que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Como que isso se resolve? Qual é a alternativa para isso? Isso são as hipóteses. Ele começa a pensar, pode ser dessa forma, mas pode ser por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Ele elabora hipóteses. Depois que ele elabora essas hipóteses, o que ele faz? Ele vai testar, ele vai experimentar cada uma das alternativas, ele vai usar todas as possibilidades para experimentar. E aí depois que ele experimenta isso, aí ele vai chegar a uma conclusão, uma resposta. Então, para que a gente perceba que o nosso filho está aprendendo bem em qualquer situação, não só uma situação de escola, a gente precisa ver se esse processo está acontecendo. Então, nós temos que possibilitar que a criança observe, que a criança se questione, elabore hipóteses para resolver alguma coisa. A gente tem que possibilitar que a criança experimente. E muitas vezes as dificuldades de aprendizagem estão aí, porque a gente não dá oportunidade para a experiência. O que acontece? A gente quer ensinar e dizer para a criança como que ela tem que fazer. Quando eu faço isso, eu quebro a etapa da experiência, porque ele vai só acomodar, ele só vai assimilar. Minha mãe diz que é assim, meu pai diz que é assim, minha professora diz que é assim, então eu vou ficando mais uma criança acomodativa. E fico sem iniciativa. Então, precisamos observar se esse processo da observação, da problematização, da elaboração de hipóteses, da experiência e da conclusão está acontecendo em todas as situações de aprendizagem. Então, quanticamente, nós vamos observar todo o contexto, o estado emocional do pai, da mãe, a organização da família, as relações dessa família, porque quando essa criança está com a emoção mexida, quando ela está presa em alguma situação emocional, ela pouco se abre para a aprendizagem. Então nós temos que ver todo esse contexto, não é simplesmente olhar a dificuldade e achar essa criança tem um problema. Isso é muito simplório e nós estamos sacrificando muitas crianças com isso. Então vamos olhar grande, vamos olhar tudo. O que em mim eu preciso organizar? O que em mim eu preciso perceber para ajudar meu filho? Para estimulá-lo a ponto de se sentir autoconfiante, de se sentir capaz em buscar alternativas e solucioná-las. Até que ponto eu estou usando só a punição para ensinar essa criança? São muitas reflexões, né? Então, fica o meu pedido aqui que você observe isso de uma maneira mais ampla e que você realmente crie um espaço dentro de casa estimulador dessas competências, estimulador dessas habilidades que a criança pode ter, né? E eu vou deixar para vocês aqui uma dica agora. Eu criei um material de brincadeiras quânticas, quer dizer, são atividades que vão estimular algumas competências que são essenciais para aprender bem, principalmente para se regular melhor. São atividades que vão criar oportunidade para que essa criança se perceba melhor, se observe melhor, crie situações onde ela possa usar essa capacidade de visualizar, de criar, de focar, de estabilizar o seu próprio corpo, de se acalmar. Tudo isso são competências que são usadas para aprender. Então eu criei um material, Brincadeiras Quânticas, e eu vou deixar aí disponível para você no link aí embaixo, que é uma ótima oportunidade de você começar
a estimular o seu filho nas diversas possibilidades, não em uma só. Tá bom? Então fica aqui um abraço de luz para você e confiança quântica.